Provérbios capítulo 2. Vou fazer a leitura do capítulo todo. Hoje nós vamos considerar os versículos 6 ao 10. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, se você der ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento, sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se buscar a sabedoria como a prata e a procurar como se procuram tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade, guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. E aqui a nossa leitura. Semana passada nós começamos a estudar uma parte desse capítulo e eu disse aos irmãos que nem todas as pessoas querem ser sábios. Alguns querem ser sábios segundo o mundo. E hoje gostaria de dizer aos irmãos que existem muitas opiniões sobre como se tornar uma pessoa sábia. Isso geralmente é expresso por falas assim: olha, se você fizer isso ou aprender isso, você vai ter sucesso na vida, você vai encontrar determinadas realizações no mundo, e a ideia por trás disso é que a pessoa encontrou sabedoria, que ter as realizações que o mundo pode oferecer seria a sabedoria, que encontrar determinadas realidades e ter sucesso na vida seria a sabedoria, e há todo um caminho, então, em que se busca o conhecimento e a caminhada ideal para que se alcance aquele sucesso e aquela realização. Então, há várias ideias sobre onde buscar nesse tipo de formação, qual é a fonte da sabedoria para isso. Mas como nós olhamos na semana passada, essas ideias, elas não são de fato aquilo que a Bíblia apresenta como sabedoria. Portanto, toda vez que as pessoas buscam por alguma coisa que possa redundar em realização na sua vida, em sucesso aqui nesse mundo, nas coisas desse mundo, seja qual for a fonte, essa é uma sabedoria equivocada e é uma busca equivocada, é uma fonte equivocada que não resultará em verdadeira sabedoria. Nós vimos que sabedoria verdadeira é conhecer a Deus e obedecer os seus mandamentos e servir-lhe como o Senhor que é temer a Deus. É isso que a Escritura Sagrada coloca como sabedoria. E à medida em que uma pessoa, irmãos, começa a entender a Deus, a conhecer a Deus, a temer sua palavra, isso transforma a sua vida e transforma para o bem, para o melhor, para um caminho mais reto, para um caminho mais santo, para um caminho mais equilibrado, para um caminho mais justo, para um caminho mais próspero, para um caminho mais seguro. À medida em que as pessoas conhecem a Deus, conhecem a sua palavra e, temendo a Deus, começam a obedecer a sua palavra. É por isso que a Escritura Sagrada vai dizer assim, por exemplo, no capítulo 3 de Provérbios: confie no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Então observe, a sabedoria verdadeira está em confiar no Senhor, em relacionar-se com Deus, em reconhecer Deus nos caminhos, ou seja, aplicar a palavra de Deus na nossa vida. E o texto ainda diz assim, em Provérbios 3, não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Ou seja, não use os critérios que você e outras pessoas e o mundo e a realidade temporária possa oferecer como critérios daquilo que é verdadeira sabedoria e como critérios que se tornarão ali um padrão de orientação para que a gente possa buscar sabedoria nesse mundo. Não é isso que a gente deve fazer, não ser sábio aos próprios olhos, mas o que a gente deve fazer é temer ao Senhor e apartar-se do mal, porque a verdadeira sabedoria é conhecer a Deus, é temê-lo e obedecer os seus mandamentos. E quando a gente tem essa percepção, nós entendemos qual é o caminho para a sabedoria. Semana passada nós olhamos os primeiros versículos desse capítulo 2, e eu disse aos irmãos que aqui o texto está ensinando aqueles que estão dispostos a serem ensinados
para que obtenham a sabedoria. Essa é a ideia aqui do capítulo 2 de Provérbios. E ele vai mostrar, então, que deve ter uma atitude de empenho, de busca, uma atitude em que reconhece que a verdadeira sabedoria é algo muito precioso, que a gente deve se desgastar, se empenhar para obtê-la. Nós chegamos aqui no versículo 5, então ele diz: entenderás o temor do Senhor, diz aí o texto, e acharás o conhecimento de Deus. Isso é a sabedoria. Então é isso que nós devemos buscar, o temor do Senhor, o conhecer a Deus. Isso é a verdadeira sabedoria na Escritura Sagrada. Hoje nós vamos então olhar para esse texto e a continuação dele aqui, e ele vai nos dizer de uma maneira que é muito clara, muito bela, sobre a fonte então desta sabedoria, que é na verdade uma explicação mais detalhada daquilo que é óbvio. A sabedoria é conhecer a Deus e temer os seus mandamentos, então a fonte da sabedoria é o próprio Deus. E é isso que o texto vai nos apresentar aqui. O provérbio vai ensinar isso de modo muito claro aqui no texto. Então olhe comigo aí o versículo de número 6. Ele diz assim: porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Então observe que a declaração da Escritura sobre qual é a fonte da sabedoria é muito clara. O Senhor dá a sabedoria, a fonte é Ele. A sabedoria provém dEle. Portanto, a sabedoria deve ser buscada dele. É por isso que aí no versículo de número 3, ele diz: e se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz, que é um dos meios pelo qual nós buscamos sabedoria, que é clamando, mas clamando a quem? A Deus, é pedindo a Deus, porque a sabedoria é Deus quem dá. Então o versículo de número 6 diz: e da sua boca vem o conhecimento. Então isso dá para nós, não um mapa apenas, mas dá para nós, uma porta. Qual que é a porta que eu tenho que abrir? É a porta da palavra de Deus. É a porta que está revelada para nós nas Escrituras Sagradas, que é a comunicação de Deus ao seu povo. O texto diz aqui: da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Então você deve se lembrar, por exemplo, que o Senhor Jesus Cristo, está registrado lá em Mateus capítulo 4, quando ele foi ali tentado pelo diabo, ele respondeu usando o texto bíblico de Deuteronômio 8, e o Senhor Jesus Cristo disse que numa das tentações ali, ele disse: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Toda a palavra que procede da boca de Deus, ou seja, Deus ele revela, ele fala a sua palavra. Nós temos a sua palavra, então, conosco. E esta é a porta para a sabedoria. Você deve abrir isto, entrar e ali, em meio ao conhecimento revelado de Deus, através da sua palavra, é que nós vamos encontrar a sabedoria, crescer na sabedoria, ser exercitados e experimentados na sabedoria. Abra sua Bíblia aí comigo, Salmo 19, e eu quero que você veja aqui também, neste Salmo, na segunda parte desse Salmo, quando o salmista fala aqui da revelação especial de Deus, da Escritura Sagrada. Eu quero que você veja aqui como que o Salmo expressa também essa ligação da revelação bíblica com a formação da sabedoria. O texto diz assim, versículo 7 do Salmo 19: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Observe que essa segunda frase aqui do versículo de número 7 fala do testemunho do Senhor, que é uma expressão bíblica para se referir às Escrituras, ao que foi revelado. E aí ele vai dizer expressamente: o testemunho do Senhor é fiel, e o que ele faz? O que ele produz na vida das pessoas? Dá sabedoria aos simples. A Escritura Sagrada é a fonte da sabedoria, porque Deus é a fonte da sabedoria. E nós aprendemos sabedoria através da sua boca, da sua palavra. É isso que o salmista, ou melhor, é isso que o livro de Provérbios está ensinando àqueles que estão dispostos a buscar sabedoria. Eu devo me colocar diante do Senhor e da palavra do Senhor e ouvir atentamente o que a palavra do Senhor diz, a sua instrução, a sua doutrina, os seus princípios, os seus exemplos, as suas histórias, para que eu possa crescer em sabedoria, obter sabedoria, a verdadeira sabedoria. Observe aí o versículo de número 8, ele diz também assim, Salmo 19, 8, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Sabedoria tem a ver com retidão de vida.
E essa retidão de vida tem a ver com você viver de um modo consonante com aquilo que a palavra de Deus ensina para nós, que é reto. O texto diz mais ainda, versículo 8, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O mandamento do Senhor é puro, a ideia aqui é de uma coisa assim que é completa, que é perfeita em si, que não contém erros, falhas, e ela ilumina os olhos. E a ideia é de você ter a capacidade de entender melhor as coisas, de você ter olhos iluminados, olhar para as coisas e discernir as realidades, à luz da palavra de Deus, à luz daquilo que é a maneira como Deus vê as coisas, enxerga as coisas. A palavra de Deus que produz isso. E Provérbios está resgatando ali, aos ensinados, este caminho. Olha, o caminho da verdadeira sabedoria é a palavra de Deus. Deus é a fonte da sabedoria. A palavra de Deus está cheia de textos que falam sobre isso. Por exemplo, no livro de Daniel, nós encontramos aqui Daniel dando um testemunho. Ele disse assim sobre o Senhor: é Ele quem muda os tempos e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Daniel está dando um testemunho aqui, a respeito da realidade em que ele experimentou ali de poder orientar Nabucodonosor sobre coisas ocultas e escondidas. E Daniel tributa isso a Deus e diz assim, gente, toda sabedoria, seja de qual tipo for, ela vem do Senhor. É Ele quem dá sabedoria aos sábios. Deus é a fonte. Portanto, a gente deve buscar em Deus e na sua palavra revelada. Esse é o caminho. Abra sua Bíblia no livro de Jó também. O livro de Jó trata desses conceitos que a literatura de sabedoria bíblica trabalha de um modo ali bastante interessante, nos diálogos de Jó com seus amigos. No capítulo 28 de Jó, nós temos aqui o seguinte, versículo de número 12, a seguinte pergunta: mas onde se achará a sabedoria? A pergunta aqui é a mesma. Onde que eu encontro? Qual que é a fonte da sabedoria? Em que lugar está o entendimento? Onde que eu devo ir para alcançar lá o entendimento, a compreensão das coisas, das realidades da vida? O texto diz no versículo 13 assim: o ser humano não conhece o valor da sabedoria e ela não se encontra na terra dos viventes. Olha que coisa! Que palavra! O texto diz assim, ela não se encontra na terra dos viventes. Ou seja, o que a Bíblia está aqui nos dizendo, as palavras de Jó, é que neste mundo, nas realidades deste mundo, você não encontra a verdadeira sabedoria. Você precisa transcender a realidade desse mundo para você encontrar a verdadeira sabedoria. Aqui, em outras pessoas, em livros humanos, na experiência humana. E é interessante a gente prestar atenção nisso, porque quando se fala de sabedoria, muitas vezes se tem como algo sábio, a realidade da experiência. A sabedoria está na experiência, naqueles que já viveram mais tempo, não necessariamente. A Escritura Sagrada coloca isso não como uma regra. Ao contrário, a Bíblia diz assim, ela não se encontra na terra dos viventes. Nada que está relacionado a este mundo e a essa vida é sabedoria real. É fonte de verdadeira sabedoria. Olha o texto, versículo de número 15, diz assim: não se compra sabedoria com ouro fino. Ou seja, não tem no mercado. Não é um negócio que você vai encontrar nesse mundo e você vai pagar por ela. Não tem na feira, sabe? Você não vai na feira, você não vai no supermercado Brasil, compra lá, um vidro de sabedoria para você tomar. Não tem na farmácia. Hoje nós estamos numa cultura onde as pessoas visitam a farmácia quase semanalmente. Não tem na farmácia, não vai lá encontrar, olha, toma isso aqui que você vai ficar assim, sabe? Não existe isso. Mas não tem também nas escolas. Às vezes pessoas falam assim, não, eu vou me esforçar, vou pagar, vou custear estudos, etc., para que eu me torne uma pessoa sábia. Não, mas não se compra, ela não tem mercado de nenhum tipo. Porque essa sabedoria que ela não é um produto humano. Não se compra a sabedoria com ouro fino. Versículo de número 20. Então ele pergunta, mas de onde vem a sabedoria? A grande questão que o texto aqui está trazendo para nós, e é o que Provérbios está orientando lá com bastante objetividade e simplicidade.
Mas olha a poesia aqui em Jó, mas de onde vem a sabedoria? Em que lugar estará o entendimento? Versículo 21, está encoberta aos olhos de todos os seres vivos e oculta às aves dos céus. É algo que está além dos olhos humanos, de todos os seres vivos. A verdadeira sabedoria não tem a ver com homens. Ela não tem sua fonte em pessoas, em filósofos, em acadêmicos. Não tem a sua fonte em idade, em pessoas velhas. Nós vamos ver isso mais adiante na Escritura. Onde que está a sabedoria? O texto diz aí, versículo 22, o abismo e a morte dizem, ouvimos com os nossos olhos a sua fama. Ela não está também no além, na realidade do ser humano pós a morte. E é interessante a gente pensar nisso aqui, porque muito das religiosidades estão baseadas, num suposto conhecimento que vem do além. Por exemplo, o Espiritismo. Mas a Bíblia diz assim, não, ela não está no além. Na verdade, o abismo e a morte diz, ouvimos a sua fama. Ouvimos falar desta sabedoria, de que é algo importante, valoroso, um tesouro, mas não está conosco. Você não vai aprender a verdadeira sabedoria a partir de qualquer realidade que supostamente venha de uma comunicação fora desta vida aqui. Não é isso que é o caminho da sabedoria. Versículo de número 23, então, diz assim, Deus lhe entende o caminho e é Ele quem sabe o seu lugar. Qual que é a única fonte de sabedoria? É Deus. Deus lhe entende o caminho, é Ele quem sabe o seu lugar. Olha o versículo 27. Então ele viu a sabedoria e a manifestou, estabeleceu-a e também a examinou e disse ao ser humano. Olha que coisa, Deus conhece a sabedoria, não somente isso, Deus manifesta a sabedoria por suas obras, mais do que isso, Deus comunica a sabedoria. Sabedoria estabelecida, aquilo que ele disse, olha, é isso, essa é a realidade, essa é a verdade, isso é o certo, esse é o caminho. E então disse ao ser humano, ele que transmite, precisa da revelação. É por isso que a Escritura Sagrada é tão importante para os seres humanos. A verdadeira sabedoria se encontra com o Senhor e Ele a transmite através da Escritura, da sua palavra. Então é isso que Provérbios diz de uma maneira assim, muito sucinta para aqueles que desejam atender e obter sabedoria. O Senhor dá sabedoria. Ele é a fonte, nós temos que ir a Ele. Como? Como nós alcançamos a sua palavra, a sua comunicação? O texto diz, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ou seja, nós devemos buscar nas suas palavras, na Escritura Sagrada. Esse é o caminho. Essa é a fonte. Mas ainda em Provérbios, versículo de número 7, eu quero que você veja aquilo que eu disse, trabalhei um pouco na semana anterior, que ser sábio envolve ter o conhecimento de Deus. Não um conhecimento a respeito de Deus, não falar sobre Deus, mas um relacionamento com Deus. Diz para vocês que a Bíblia fala que sabedoria é o temor do Senhor, ou seja, é você ter uma concepção correta de Deus, temer os seus mandamentos, desejar andar nos seus caminhos. É um relacionamento com Deus, um relacionamento verdadeiro. E eu quero que você veja como que isso está expresso aqui nos versículos 7 e 8, novamente. A sabedoria, ela opera a partir de um relacionamento verdadeiro com Deus. Porque não basta você saber, assim, Deus é a fonte, e eu tenho acesso às suas palavras pela Bíblia. Mas se você não tiver o conhecimento de Deus, esse relacionamento com Ele, a Bíblia é apenas mais um livro religioso para você. Não é assim para tantos? Eu conheço pessoas que respeitam partes da Escritura e falam assim, nossa, aquele negócio que eu li lá no livro dos Salmos, que palavra maravilhosa, que coisa maravilhosa. Respeitam o que a Bíblia está dizendo, que é correto, que é justo, e etc. Mas viver como sábio envolve conhecimento de Deus, temer a Deus, andar praticando os seus mandamentos, relacionamento verdadeiro com Deus. Olha o Provérbios 7 como comunica isso. Diz assim, ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos e é escudo para os que andam com integridade, guardando as veredas da justiça e conservando o caminho dos seus santos. Olha que expressões interessantes aqui nesse texto. Ele fala que Deus reserva a verdadeira sabedoria para os retos.
Fala também aqui, é escudo para os que andam com integridade. E versículo 8 fala, conserva o caminho dos seus santos. Irmãos, quem são os retos na Escritura Sagrada? Os retos na Escritura Sagrada são os salvos. O povo de Deus, aqueles que creem na sua promessa, que confiam na palavra do Senhor, essa linguagem, nesse termo, se você fizer uma busca, né, por isso na Escritura você vai ver que isso é uma linguagem própria no Pentateuco e também nos livros históricos, para se referir àquelas pessoas que andam no caminho do Senhor, que obedecem aos seus mandamentos. O pastor Daniel está aqui, né, no livro de Reis, trazendo algumas exposições. Chega aquela parte do livro de Reis, onde é medido se o rei ele foi fiel a Deus ou não, dizendo assim, ele andou nos caminhos do Senhor, ele foi reto diante do Senhor. Então essa expressão é uma expressão que contém todos aqueles que conhecem a Deus verdadeiramente e vivem pela sua palavra, ou seja, que se relacionam com Deus de verdade. O texto fala aí também, andam com integridade. Essa é uma descrição bíblica de quem conhece a Deus e busca viver de um modo que é agradável a Ele. Essa é uma linguagem própria na própria literatura de sabedoria. A gente vai encontrar, por exemplo, o livro de Jó, trazendo um testemunho de Deus sobre Jó, ali, dizendo que Jó ele era um homem íntegro e reto perante o Senhor. Essa ideia de integridade é de uma pessoa que, de inteireza de coração, busca andar nos caminhos do Senhor e viver a sua palavra, ou seja, alguém que se relaciona com Deus de verdade. Alguém que tem um coração inclinado para Deus de verdade. Não é que é perfeito, mas lá dentro, profundamente, ele busca dedicar sua vida ao máximo ao Senhor para fazer a sua vontade e andar de acordo com a verdade de Deus, os caminhos de Deus. Integridade. Você vai encontrar também isso no livro dos Salmos, várias vezes repetido esse conceito, atrelado aos santos, aos fiéis de Deus. E essa expressão, né, também aí do versículo de número 8, conserva o caminho dos seus santos. Santos são aqueles que são santificados por Deus. Também uma linguagem muito abundante no Salmo, e também profetas menores. Estava olhando isso, Daniel, por exemplo, vai referir-se à parte que ficou fiel a Deus do povo de Israel no seu período ali, logo posterior ao exílio, como os santos do Altíssimo. Então, a parte fiel, não Israel, não a nação como um todo, a etnia, mas aquele grupo, aquele pequeno remanescente que permaneceu ali fiel a Deus, crendo nas promessas, que esperaram nas promessas, que posteriormente retornaram do exílio, dedicados, devotados ao Senhor. Esses são os santos do Altíssimo. Então observe aqui, mais uma vez, que o livro de Provérbios está dizendo que você deve buscar sabedoria, que a sabedoria é conhecer a Deus, que então devemos ir até a fonte que é Ele por sua palavra, por sua boca, mas que é preciso um envolvimento profundo com Ele. É preciso a entrega de coração total. É preciso receber sua palavra, confiar na sua promessa, servir a Ele como um servo, com integridade, ter uma vida reta, ser um dos seus santos. E é neste relacionamento com Deus é que a sabedoria verdadeira vai ser edificada na vida da pessoa. É aí que encontra a sabedoria, que se firma a sabedoria. O texto vai falar aqui nesse versículo 7 e 8, né, que Deus protege, que Deus abençoa, que Deus derrama graça a esses, né, que o ouvem, que guardam os seus mandamentos e se dispõem a obedecê-los, porque são essas pessoas que estão em um relacionamento real com Ele, envolvidos com Ele e crescendo com Ele. E isso aqui, irmãos, observe que não há aqui algum tipo de restrição. A gente precisa observar isso no livro de Provérbios. Às vezes a gente pensa, né, com coisas equivocadas. Algumas pessoas leem o livro de Provérbios, né, e abrem dizendo filho meu, parece que é uma palavra só para criança, adolescente, né, no máximo jovem. Não. Isso aqui é para todos, é uma mensagem para todos. Pode ser uma criança, pode ser um jovem, mas pode ser também um adulto, como eu e você. Pode ser um idoso. É no relacionamento com Deus, buscando através da sua palavra, é que se encontra a verdadeira sabedoria, a sabedoria bíblica. Então a chave é essa.
Relacionamento com Deus, conhecer a Ele, andar nos seus caminhos, se dispor a aprender a sua palavra, buscando aplicá-la. E observe o versículo 7, diz assim: Deus Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Ou seja, Deus guarda a sabedoria, Ele vai revelar de modo especial a sabedoria, ela está reservada para esses. Para os outros não. Mas para os retos, os santos, os que andam com integridade diante dele, aí Ele vai revelar essa sabedoria. Ele vai dar a eles esse conhecimento. Então é preciso esse relacionamento profundo com Deus. Que você sabe hoje muito bem. É impossível construí-lo sem reconhecer Jesus como um suficiente Salvador. Não há caminho para o Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. O Messias veio ao mundo, ele é Cristo. E a verdadeira sabedoria passa por se relacionar com Deus através de Jesus Cristo. Mas esse texto fala também aqui do resultado, então, dessa busca. Versículo 9 e 10 diz assim: então você entenderá a justiça, o juízo e a equidade, todas as boas veredas. Porque a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. Observe essa palavrinha aqui de novo, então. E isso aqui fala de resultado, de consequência. E a ideia é, se uma pessoa, então, reconhece que Deus é a fonte da sabedoria, e ela, então, busca de Deus sabedoria pela sua boca, pela sua palavra, pela sua revelação, se ela se aproxima de Deus, se ela constrói, busca um relacionamento com Deus e passa a obedecer os seus mandamentos, andar nos seus caminhos, então, de repente, é isso que vai acontecer, que vai vir, que vai ser edificado na sua vida, na sua experiência. O resultado entenderá a justiça, o juízo e a equidade, todas as boas veredas. O que quer dizer isso aqui? Entenderá a justiça, o juízo, entenderá o certo e o errado, entenderá o bem e o mal, entenderá aquilo que é honroso, aquilo que é digno, aquilo que é santo, aquilo que é direito diante de Deus, aquilo que é o caminho melhor para uma pessoa temente a Deus, que está andando segundo a palavra de Deus. Esse é o resultado. A pessoa obterá a sabedoria. O versículo diz: porque a sabedoria entrará no seu coração. Não tem como uma pessoa que busca ao Senhor, que está em um relacionamento verdadeiro com Deus em Jesus Cristo, que se dedica à sua palavra, não ter a sabedoria entrando no seu coração. Não, ela entrará. E quão bonito é isso. Eu fico olhando, para a vida das outras pessoas. Acho que é mais fácil ver isso na vida das outras pessoas, especialmente aqueles que vão chegando à fé. Como que a palavra de Deus, depois do relacionamento reconciliado com Deus através de Jesus Cristo, como que a palavra de Deus começa a operar transformações profundas na vida das pessoas. Uma coisa belíssima. Há um tempo atrás eu estava acompanhando um jovem da igreja em algumas coisas sobre relacionamento, com que a visão, o juízo, o direcionamento, os critérios são assim bíblicos e sábios e propícios, promissores para gerar um bom casamento, um bom relacionamento. A sabedoria entra no coração, transforma de fato as pessoas. E observe que todas as boas veredas é uma transformação assim profunda. Não é algo que acontece assim em partes, mas é uma transformação contínua e plena em todas as nossas necessidades e realidades. A nossa experiência de vida com Deus afeta nosso entendimento sobre a vida religiosa, sobre a prática da piedade, sobre praticar espiritualidade, se relacionar com a divindade. Afeta nosso entendimento sobre como trabalhar, como lidar com o conhecimento humano, os aspectos seculares da realidade humana, como encontrar relacionamentos, como escolher amizades, como tocar a vida depois de casado, como levar o negócio adiante. Todas as boas veredas vai operando uma transformação profunda na vida das pessoas. Então é isso que nós temos aqui, a sabedoria entra no coração, entra no seu coração, e também dizer que o versículo 10, observe isso,
O conhecimento será agradável à sua alma. Sabe outra coisa bonita? É que estes que são santos, que são os que andam em integridade, essas pessoas elas passam também a ter um prazer por conhecer, se aprofundar, entender e poder viver as suas vidas de acordo com a vontade do Senhor. Se torna agradável a sua alma. E eu me lembro aqui do apóstolo João na sua epístola, quando ele diz assim sobre os cristãos e o relacionamento do crente com os mandamentos de Deus, com a palavra de Deus, diz assim: ora, os seus mandamentos não lhe são penosos. A palavra do Senhor se torna agradável. Se torna agradável. Agora, o resultado é esse. Para quem busca sabedoria, busca em Deus, com um relacionamento com o Senhor. Mas esse ensino também significa, irmãos, que quem não buscar, que quem não estiver num relacionamento verdadeiro com Deus, através de Cristo, não encontrará sabedoria verdadeira. Não obterá esse resultado. E o próprio livro de Provérbios vai fazer alertas claros quanto a isso. Por exemplo, abra sua Bíblia no capítulo 6 de Provérbios. Ele diz aqui assim: o homem de Belial. Isso é uma descrição aqui em Provérbios para uma pessoa ímpia. Uma pessoa que não é fiel a Deus, que não serve a Deus. Que está indiferente a Deus, portanto, sua vida está, né, do jeito que o diabo quer. O homem de Belial, o homem vil, é o que anda com a perversidade na boca. Se uma pessoa não anda nos caminhos do Senhor, não busca o Senhor, se ela é caracterizada por ser um homem ímpio, uma pessoa vil, o que vai acontecer com ela? Ela vai obter sabedoria, Deus vai dar sabedoria a ela? Não. Na verdade, a perversidade vai estar na sua boca. Acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade. Todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas. Que coisa! O homem vil, ele não recebe sabedoria, ao contrário. Ele anda na perversidade, no seu coração tem perversidade, e a gente aqui não deve pensar nas perversidades dos outros, não. A gente deve pensar nas perversidades em geral. Para alguns, não é assim, maquinar o mal contra o outro, mas é maquinar o mal contra Deus. Eu não vou servir a Deus, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, eu não vou me expor à pregação do Evangelho, porque esse negócio vai ficar me exigindo mudar de vida, eu não gosto disso. Está maquinando mal. O homem perverso maquina o mal. Quer ver um exemplo? Você chama uma pessoa para a igreja e ela diz: não, eu não vou. Mas por quê? Você já conhece, você sabe como é, você vai ouvir a palavra de Deus, vai ser bom para você. Lá ninguém vai te roubar. Lá ninguém vai te ensinar coisa errada. Não, mas é porque hoje eu tenho que fazer isso, eu tenho que consertar um negócio aqui em casa, choveu, queimou, não sei o quê. Está maquinando mal. Percebe? É isso que está no coração do perverso, a maldade. Não há sabedoria verdadeira ali, não há conhecimento de Deus, não há prazer nas coisas de Deus, não há temor do Senhor ali, não há sabedoria verdadeira. O texto diz assim: pelo que a sua destruição virá repentinamente, versículo 15, subitamente será quebrantado sem que haja cura. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. Isso é uma descrição de vários elementos associados a uma vida de perversidade, onde as pessoas que não têm sabedoria vão viver essas coisas na sua vida em graus diferentes. E talvez para si elas não vão achar problemas, mas diante do Senhor, Deus sabe a impiedade, a perversidade que está envolvido naqueles atos, naqueles pensamentos, naquelas desculpas, naquela indiferença. Deus sabe. Naquela mentira, naquele olhar altivo: não preciso disso, não preciso de Deus, não preciso da palavra de Deus, não preciso de Jesus Cristo, da salvação de Deus, sou pessoa boa. Deus sabe, Deus sabe. Então o livro de Provérbios alerta: não há verdadeira sabedoria se não buscar de Deus e buscar através de um relacionamento construído com Deus em Cristo Jesus. Não há. Provérbios 18:3 diz assim: vindo a perversidade, vem também o desprezo, e com a ignomínia, a vergonha. Vindo a perversidade, se a pessoa rejeita Deus, sua palavra, o caminho, o que vem? Desprezo, não vem honra, não.
Deus não vai conceder sabedoria que leve a pessoa a uma condição honrosa de jeito nenhum. Vindo a perversidade, vem o desprezo. Irmãos, como que a gente vê isso presente na vida dos ímpios, não é? Aqueles que não conhecem a Deus de verdade. Você, assim, ora pelas pessoas, você espera o melhor das pessoas, mas você vai olhando para a vida delas, entregues à perversidade, e você vai vendo elas só se afundando mais e cada vez em condições piores, assim, um estado de desprezo. É tão triste isso. Provérbios 26 diz assim: como a neve no verão e como a chuva na ceifa, assim a honra não convém ao insensato. Deus diz assim: a honra não convém ao insensato. Tem coisas que não combinam. Honra com insensato, como neve no verão, combina. Honra com insensato não combina. Deus não vai fazer isso. Deus não vai honrar insensatos. Então é importante a gente entender isso. Tem um incentivo no capítulo 2 a buscar. Tem ali o testemunho do que é que devemos buscar: conhecer a Deus, temer a Deus, obedecer os seus mandamentos. A fonte é Ele próprio, é Sua palavra. O caminho através de um relacionamento com Ele. O resultado é a sabedoria entrar no coração de verdade. Mas se essas coisas não forem uma realidade, o homem perverso, ele não vai ser honrado com sabedoria, com o sábio, de jeito nenhum. Não combinam essas coisas. Como a neve não combina com o verão. A sabedoria não combina, a honra não combina com o insensato. O insensato é aquele que não é sábio. Então, irmãos, a pessoa que despreza Deus, despreza a sua palavra, despreza Cristo e rejeita os seus caminhos, essa pessoa não receberá sabedoria e não será honrado como um sábio. Não será. Eu quero terminar aqui ainda trazendo algumas questões para a gente pensar. Buscar sabedoria é uma coisa importante. A gente nunca deve, ao longo da vida, deixar de ter isso como objetivo. É importante. Você sabe, pessoas tomam decisões de rejeitar a sabedoria, de não crescer em sabedoria, de rejeitar o conhecimento de Deus e sua palavra. Eu vejo isso muitas vezes. Você certamente já viu. Tomam a decisão: não quero. Não quero entender a Bíblia, não quero entender o Evangelho, não quero entender Cristo, eu quero seguir minha vida aqui, fazer minhas coisas, continuar praticando minha religião, mesmo que seja errada, mesmo que não esteja de acordo com a Bíblia, seguindo a tradição da minha família, ou simplesmente vivendo pelas minhas coisas, minhas realizações nesse mundo, etc. O tempo todo a gente vê pessoas assim, perdendo a oportunidade de buscar a Deus e encontrar sabedoria. O que acontece? Essas pessoas, daqui a pouco, elas tomam decisões na sua vida que são erradas, insensatas, movidas por tolices. E o que acontece? Essas decisões mal orientadas, porque não adquiriram sabedoria, não compraram sabedoria, elas tornam a vida das pessoas piores. Como que isso é triste e acontece recorrentemente. As pessoas vão tomando decisões que trazem consequências e tornam suas vidas piores. E dali, a coisa está ruim, ela vai e toma mais decisões, assume caminhos que são mais errados ainda, ela comete mais erros e ela vai se afundando numa sina infeliz, numa situação infeliz. E às vezes ainda acrescenta-se o pecado da inveja, né? Olha para a vida do servo, da serva de Deus, que as coisas estão mais ou menos organizadas, né? Que ela não está colhendo aquela infelicidade, aquele dissabor que ela está vindo, e fica assim: mas você não sei o quê. Como que isso acontece? Como que isso está presente na realidade do mundo? E o interessante é que essas pessoas, elas são sem sabedoria, tão insensatas, que elas não percebem isso. Elas se ofendem se você falar com ela: olha, mas você errou quando você escolheu isso. Você vai continuar escolhendo isso e coisas piores. Elas não reconhecem isso, elas são assim cegas, não têm sabedoria para perceber isso. Mas qualquer pessoa que é sábia pela palavra de Deus, olha, né, para essa pessoa, para a sua vida, percebe ali sua infelicidade como um efeito, né, de uma série de decisões tolas. Percebe com clareza. Faltou aí sabedoria. Há muitas coisas, irmãos, que são realidade em razão das nossas decisões. E a gente precisa lembrar disso. Às vezes, as pessoas que são insensatas à luz da palavra de Deus dizem coisas assim: eu já ouvi demais sobre os problemas, né, que vão colhendo na vida, e fala assim:
mas essa era a vontade de Deus. Se aconteceu isso comigo, é porque Deus quis. Deus está no comando. Deus está no comando. Fazer o quê, né? Tinha que ser assim? Não tinha que ser assim. Você tinha diante de você outro caminho. Não tinha que ser assim. A gente precisa de entender isso e testemunhar para as pessoas e mostrar para elas. Muitas pessoas padecem de falta de saúde, não por causa do juízo de Deus sobre o ser humano. O salário do pecado é a morte. Então, os homens estão ordenados a morrerem uma só vez. Então, de algum modo, Deus vai trazer, quando Jesus Cristo voltar, todos à morte em algum tempo. Mas algumas pessoas, assim, elas padecem, têm sofrimentos terríveis e encurtam suas vidas porque a sua saúde é jogada fora, por causa de vícios, por exemplo. Vícios. Coisas que, se elas tivessem feito escolhas diferentes na sua vida, escolhas sensatas, elas não estariam colhendo. Não estariam colhendo. Então, existe uma realidade onde as nossas decisões, elas trazem consequências. A gente precisa entender isso e testemunhar isso para as pessoas. Não só na saúde, mas na prosperidade pessoal. As pessoas estão drenando todos os seus recursos com coisas assim. As pessoas falam assim, já estou em tal idade da minha vida e não consegui nada, não tenho... mas drenar os recursos a vida inteira de trabalho para coisas assim. Então, irmãos, é importante a gente buscar sabedoria. A pessoa que não busca sabedoria, ela vai cair em ciladas do pecado nessa vida, uma ou outra. Uma ou outra. Uma coisa que tem me preocupado muito, crianças. Na escola a gente trabalha com as crianças fazendo campanha, né? Tarcísio, Proé, drogas, alcoolismo, fumo e etc. Mas aí agora nós estamos tendo os meninos drenando recursos que eles ganham dos pais com os bets da vida. Percebe? E isso implica na condição, na prosperidade da pessoa, no acúmulo do seu bem, na construção de riqueza da pessoa. Implica sim. Então, não só a questão de prosperidade, mas existem outras realidades também. Casamentos, relacionamentos, amizades. A gente precisa procurar sabedoria para edificar tudo isso. Edificar tudo isso. Uma coisa que eu estava pensando, por causa de conversas recentes que eu tive aqui na igreja com alguns jovens, que bênção é conhecer a Deus, como que Deus de fato forma a sabedoria. Pessoas assim com critérios bíblicos bem estabelecidos nessa etapa da vida, que estão procurando buscar relacionamentos, casamentos. A mulher, o amigo da mocidade. A probabilidade, a realidade de colher uma vida de casado, uma família melhor que os seus pais, é muito maior. Muito maior. E às vezes, né, o pai ou a mãe tem uma vida bem conturbada e etc. Fica, não, mas essa menina tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que buscar alguém, namorar alguém, não sei o quê. Assim, por critérios totalmente diferentes daquilo que a palavra de Deus diz. E que se a pessoa caminhar por aquilo ali, ela vai edificar, sim, um relacionamento, mas ela vai colher também os resultados da insensatez relacionada àquilo, de ter aberto mão dos elementos que a palavra de Deus diz que deveria ser a sua busca. Vida espiritual, as escolhas que a gente faz também têm implicações sobre a nossa vida espiritual. A intensidade da nossa vida com Deus, da nossa confiança na sua palavra, de andar nos seus caminhos, tem implicação sobre salvação e condenação. Sim, tem. As pessoas que partirem desse mundo não salvas, elas testemunharão e se contorcerão de desgosto, de raiva, de amargura consigo próprias na eternidade. Assim, eu fui insensato e tolo. Eu tive diante de mim a oportunidade de salvação, conhecimento de Cristo, e eu rejeitei. Eu fiz uma escolha errada. Eu fui indiferente, eu fui frio. Eu me interessei mais pelo meu sucesso, por pagar minhas contas, por adquirir alguma coisa nesse mundo.
Então é importante buscar sabedoria para todas as áreas da vida. Por isso que o Provérbios fala aqui de todas as boas veredas. Desde a vereda da salvação, desde a vereda da espiritualidade, da verdadeira espiritualidade, verdadeiro relacionamento com Deus, desde a vereda da formação da família, da formação profissional, do exercício da profissão, da prosperidade, da saúde. Em tudo é importante buscar sabedoria, buscar Deus e a sua palavra. Provérbios 4 diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho do justo, da pessoa que tem um relacionamento com Deus, é assim, como a luz da aurora, crescentemente iluminado, brilhando. Mas também diz assim no versículo 19: o caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Ele não obtém sabedoria, ele não cresce em sabedoria, ele nem entende, ele nem percebe a estultícia da sua vida, das suas escolhas, daquilo que ele está fazendo. Nem sabe onde tropeça. É tão cego, tão escuro que é a realidade. Então, diante disso, irmãos, o que eu quero é incentivar os irmãos a buscar a Deus nas Escrituras. Porque a gente encontra sabedoria buscando Deus através da Escritura. Ele é a fonte, da sua boca procede a sabedoria. Na prática, isso significa o quê? Nós temos que ler Bíblia. Você quer crescer continuamente sabedoria na sua vida? Seja a idade que você está, temos que ler Bíblia. Temos que estudar Bíblia. Temos que buscar de Deus entendimento da sua revelação. Nós precisamos disso. Deus assim vai formando em nós conhecimento da verdade, nos dando orientações sobre a fé, para que nós tenhamos uma fé na verdade, naquilo que é o certo. Nós aprendemos com os exemplos da Bíblia, nós aprendemos com as histórias da Bíblia. É um livro muito bom, chama Ele Nos Deu Histórias. A Bíblia é repleta de histórias e nós aprendemos com as histórias da Bíblia. Nós somos alertados pelas histórias da Bíblia. Somos alertados pelos avisos da Escritura. E para isso a gente deve então buscar ocasião para ser instruído. O texto diz aí: filho meu, se aceitares, Provérbios 2:1, as minhas palavras. E nós precisamos orar por isso, pedir por sabedoria, versículo 3, se clamares por inteligência, pedir por sabedoria. Porque é Deus quem dá, Ele é a fonte. Provérbios, ou melhor, Salmo 119 diz assim: os teus mandamentos me fazem mais sábios que os meus inimigos. Conhecer a Deus na sua palavra, nos seus mandamentos, é quem nos torna sábios, mais sábios que os outros. Agora eu quero dizer para vocês também que algumas confusões precisam ser evitadas. Eu quero que você preste bem atenção nisso. No mundo, e às vezes os crentes compram essas ideias, esses critérios, os valores do mundo, não da Escritura. No mundo há, sim, diversas supostas fontes de sabedoria. Por exemplo, a educação secular. Muitas pessoas acham que informar as pessoas, fazer as pessoas a aprender, a reter informações sobre física, química, história natural da humanidade, história do país, geografia, mecânica, literatura, as obras de Machado de Assis, Shakespeare, anatomia, astronomia, teorias científicas. Muitas pessoas acham, hoje no contexto brasileiro, presta atenção a essa expressão, muitas pessoas têm achado que se promovermos uma revolução cultural no nosso país, nós vamos promover uma mudança na nação em direção à sabedoria, à retidão, à integridade, à santidade. Com essas palavras bíblicas aqui que descrevem aquilo que é sábio, que se relaciona com Deus. Errado. Errado. A escola regular não dá sabedoria. A faculdade não dá sabedoria. E a gente precisa entender isso porque jovens têm entrado para a faculdade e se tornado assim, completos tolos. Completos tolos. Se perdem abraçando ideologias assim, malucas. Você fala assim, como é que uma pessoa em sã consciência consegue defender um negócio desse? Consegue mudar o seu jeito de portar, sua aparência física, para esse estilo, esse aspecto, essa bizarrice, essa coisa que expressa ideias assim, tão tolas, tão vãs, tão inúteis. Se perdem em práticas vãs.
experiências vãs, perdem o temor do Senhor, a reverência para com Deus. O conhecimento secular, a educação secular não é fonte de sabedoria. Não é. A gente precisa de entender isso que a Bíblia está ensinando, porque às vezes eu vejo as famílias se esforçando, inclusive as famílias cristãs, sobremaneira para dar essa formação da educação secular aos seus filhos, mas não fazem o mesmo para formar o conhecimento de Deus, o aprendizado da palavra de Deus neles. Não os leva à fonte, ou leva parcamente. Exemplo simples. A gente se esforça por um ano escolar, 200 dias letivos, para levar as crianças na escola, ali ter poucas faltas e etc. Mas muitas vezes negligenciamos a presença das crianças conosco na igreja. Percebe que a gente não dá valor à sabedoria, como a gente leu aqui semana passada, estudou, a sabedoria verdadeira como um tesouro grandioso. Nós nos esforçamos muito mais pela educação secular. Nos esforçamos para dar aos nossos filhos acesso à internet, cursos, livros, acompanhar a literatura que a escola está pedindo, que a faculdade está pedindo, a ter acesso, né, ao stream, para eles não ficarem assim perdidos, né, na cultura, na produção cultural de Hollywood, né, de outras coisas, etc. Mas nós não nos esforçamos, não exigimos, não levamos aos nossos filhos para a Escritura, para ler a Bíblia, para ouvir sermões, para aprender de Deus. Você percebe como alguma coisa está errada? Educação secular não é fonte de sabedoria, Deus é a fonte da sabedoria. Sabe outro equívoco que a gente precisa de tirar? Isso aqui vale mais para nós adultos e idosos, que tem a ver com a necessidade de quebrantamento e abrir mão de certas vaidades, que é um conceito presente na nossa cultura, a ideia de que a idade avançada é fonte de sabedoria. Tempo de vida, a experiência. Mas eu já sou pai, criei meus filhos. Eu sou avô, já cuidei do seu pai, da sua mãe, cuidei da sua tia, não sei o quê, tem que me ouvir, e etc. Idade avançada não traz sabedoria necessariamente, experiência em termos de tempo decorrido aqui nessa vida não traz sabedoria. Existem jovens que são mais sábios do que idosos. Jovens são mais sábios que idosos. Você quer ver uma coisa que é muito clara, biblicamente, que isso é uma realidade? A palavra de Deus não estabelece tempo de vida para que uma pessoa seja liderança de ensino das coisas de Deus na igreja. Ela estabelece tempo de conversão, experiência na fé e aprendizado. Não é tempo de vida, mas é crescimento em sabedoria. Existem jovens que são muito mais exercitados nas coisas de Deus, no conhecimento de Deus, têm uma percepção muito mais clara da realidade da vida, à luz da palavra de Deus, que pessoas idosas, pessoas velhas que já viveram muitos anos. Essa é a realidade. Muitos jovens cristãos, irmãos, são mais sábios do que seus pais que não são cristãos. Recentemente estava conversando com uma pessoa, sobre questão de relacionamento, dizendo, mas a Bíblia diz assim, esse é o critério, é isso que nós temos que buscar, e etc. Mas os pais estão dizendo assim, já está na hora, tem que ir lá, tem que arrumar qualquer uma, gostou, beleza. Onde que está a sabedoria aí? Do lado de cá, na juventude. Percebe? A Bíblia é muito clara sobre isso. Quando você abre aí, em Jó, quero ler com você alguns textos aqui em Jó de novo, capítulo 8. Mas por que são mais sábios do que seus pais, os jovens cristãos que têm um relacionamento com Deus, que estão aprendendo, crescendo na palavra de Deus? Eles fazem, por exemplo, casamentos melhores que seus pais, essa é a tendência. Fazem casamentos melhores que seus pais. Criam melhor seus filhos do que seus pais criaram eles. São mais estáveis nos relacionamentos do que os relacionamentos dos seus pais. Evitam amizades perigosas que desencaminham, que seus pais não evitaram na juventude, na meia-idade. Evitam envolver-se com pessoas más, com pessoas excessivas, com devassidão, que seus pais não evitaram. Seus avós não evitaram. Percebem?
Então, a questão não é assim, a gente pode fazer esse corte reto, que a nossa cultura, especialmente os idosos, gostam de impor isso sobre os mais velhos. Você tem que me ouvir, que sou mais velho que você. Errado. Errado. Tem que ouvir se for sabedoria bíblica. Filho meu, se aceitarem as minhas palavras. Mas e se não for? Se estiver contrário com a Bíblia em si. Olhem em Jó capítulo 8. Deixa eu ler com vocês aqui. Bildade fala aqui com Jó exatamente esses tipos de argumentos errados aqui, equivocados. Olha só. E você deve lembrar que o livro de Jó está na Bíblia e tem aí as palavras dos amigos de Jó, mas eles não são pessoas assim sábias. Às vezes todo mundo lê, né? A Bíblia, todo mundo não, mas muitas pessoas leem e acham assim, que esses homens eles estão assim, abafando aqui na conversa deles com Jó, né? E eles estão assim, errados em muitas coisas. Tá? Então, por exemplo, Bildade, em Jó capítulo 8, versículo 8, ele diz assim: por favor, pergunte agora aos que são de gerações passadas e atente para a experiência dos pais deles, porque nós somos de ontem e nada sabemos. Olha, uma aparente humildade aqui, Jó. Você tem que nos ouvir, porque o que nós estamos dizendo a você, sabe, é o que você vai encontrar no conhecimento aí das gerações passadas. Pergunte aos mais idosos. Pergunte aí àqueles que têm experiência junto com os nossos pais, os nossos avós. Vá até eles, Jó, vê que o que eu estou dizendo para você é o que eles dizem, os idosos, os mais velhos. Porque nós somos de ontem e nada sabemos, Jó. Nós temos que dar ouvido aos velhos, a gente não sabe nada, sabe? Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e ele está dizendo que não sabe nada. Percebe aqui a tolice da coisa? Aquele que Deus diz assim, Jó, eu vou perdoar os seus amigos, porque eles falaram tanta asneira sobre mim, só se você, que é meu servo fiel, sacrificar e interceder por eles. Percebe a tolice da coisa? Não, Jó, você tem que nos ouvir, porque o que eu estou falando é o que os mais velhos dizem. Nós não sabemos nada, pois os nossos dias sobre a terra são como a sombra. Será que os pais não o ensinarão falando com você? Será que do próprio entendimento não proferirão essas palavras? Ele está forçando Jó contra a parede aqui. Jó, você tem que submeter a isso que eu estou dizendo. Sabe por quê? Não é o que Deus aprova de fato que é certo, não. Mas é porque os pais e os idosos pensam e falam assim. Está errado. Jó vai responder isso, né, a eles aqui no texto, dizer de jeito nenhum, etc. Sabe um outro equívoco que a gente precisa entender? A sabedoria também não está com a maioria. A sabedoria não está com a maioria. Provérbios diz, na multidão de conselheiros há sabedoria, mas quando Provérbios diz isso, ele não está dizendo aqui na opinião majoritária. O que ele está dizendo é que você busca conselhos de diversas pessoas e entre esses conselhos você vai encontrar alguém que tem ali a boa palavra de Deus, um discernimento, uma orientação correta. É isso que você vai encontrar. Talvez seja um só. Talvez você pergunte 10 pessoas, um conheça a Deus, entenda as Escrituras, saiba avaliar uma situação e dar uma orientação à luz da Escritura. E 9 não. A ideia aqui não é de maioria de opiniões, mas é que você deve buscar de outros conhecimento, entendimento, né, crescimento através de outros, porque você vai encontrar alguém que realmente tem ali a sabedoria. Olha só, em Jó capítulo 15, aqui nós temos a palavra do Elifaz a Jó. E ele diz assim, impaciente aqui com Jó, porque Jó não está aceitando o que eles estão dizendo. Olha o versículo 8 do capítulo 15. Elifaz diz a Jó assim, será que você ouviu o conselho secreto de Deus e detém toda a sabedoria? Como que o fiel, né? Mesmo assim, não. A mesma coisa. Ao longo da vida tem ouvido de outros, eu já vi isso aqui, pessoas dizendo assim, só você que é sábio, então, Jó, a mesma coisa. Jó, você não está aceitando o que a gente está dizendo? Será então que só você, né, recebeu aí uma informação secreta de Deus e detém a sabedoria? O que você sabe que nós não sabemos? O que você entende que nós não entendemos? Também há entre nós homens idosos de cabelos brancos, muito mais velhos do que o seu pai. Jó, idosos, a velhice, mas observe, homens idosos, pluralidade. Então você tem que ouvir que não é só porque eles são mais velhos, mas eles são muitos, são a maioria. Olha o versículo 17 desse capítulo aí. Escute o que eu vou explicar, vou contar-lhe o que eu ouvi, o que os sábios anunciaram sem ocultar nada, tendo recebido dos pais deles. O que os sábios anunciaram, já o que eu estou te falando aqui, ó, é coisa que quem realmente é sábio, os sábios do mundo, sabe, os filósofos da vida, eles vão te dizer isso.
Mas nós chegamos lá no capítulo 28 e Jó, e a Bíblia vai dizer: a sabedoria está com o Senhor. Nós vimos isso semana passada. Então a gente precisa entender, só no versículo 12 aí, desse texto, capítulo 12 de Jó. Olha como que Jó responde a essas coisas. Jó 12:12. Está a sabedoria com os idosos? Será que a longevidade traz o entendimento? É uma pergunta retórica. Jó está dizendo aqui, gente, vocês estão achando que a sabedoria está com o idoso, porque a pessoa já viveu mais tempo? Porque ela é longeva? É a longevidade por si sozinha que traz entendimento? Versículo 13. Com Deus estão a sabedoria e a força, ele tem conselho e entendimento. O que Jó está dizendo é o que a Bíblia ensina. É Deus a fonte. Pois bem, se eu busco conselho com um idoso, com meu pai, com a minha mãe, e esse conselho vem à luz da palavra de Deus, ótimo. Mas não é por causa da idade e longevidade, é porque é a palavra do Senhor, é a sabedoria de Deus. Se eu busco conselho de algumas pessoas e a maior parte das pessoas me dizem aquilo que está assim de acordo com a Escritura Sagrada, está dizendo, ótimo. Mas não é porque a maioria diz, é que ali há sabedoria. Talvez a maioria me diga uma coisa, mas uma pessoa me diga outra, mas me diga à luz da palavra de Deus, do conhecimento de Deus, da verdade de Deus. É nesta pessoa, no que ela está dizendo, que está a sabedoria. Então a gente precisa tomar cuidado com esses equívocos. A sabedoria verdadeira não está na educação secular, não está na idade avançada, no tempo de vida, não está na maioria, na opinião majoritária, mas está no Senhor. E é por isso que eu preciso voltar à Escritura ou procurar de pessoas que saibam me instruir à luz da Escritura para me orientar. É aí que a gente deve trilhar. Então, ler a Bíblia, estudar a Bíblia, aprender a Bíblia, não, irmãos, como um livro sagrado, antigo, interessante, como uma curiosidade, como uma aquisição cultural, mas como a palavra de Deus para crescer em sabedoria. Essa deve ser a nossa busca constante, que nos leve à adoração e ao serviço a Cristo, que o temor do Senhor se manifeste na nossa vida. E eu insto os irmãos a persistir nessa busca, porque o resultado vem, como diz aí o livro de Provérbios: então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas, porquanto a sabedoria entrará no teu coração. Quando se olha para a Escritura Sagrada, você vê que aqueles que buscaram o Senhor receberam de fato sabedoria para viverem suas vidas, se diferenciaram das pessoas que não buscaram Deus em sua época. Jó era um homem sábio. Ele vive de Jó, as respostas que ele dá ao seu amigo, a percepção dele de algumas realidades envolvidas naquele momento da sua vida, muito além daquelas que seus amigos sugeriram. Muito além. Aqueles que buscam a Deus, se relacionam com Deus, recebem sabedoria. Abraão, Isaac e Jacó, à medida que conheceram a Deus, foram se tornando sábios. Você vê isso claramente, por exemplo, em Jacó, como que foi acontecendo uma transformação de vida profunda em Jacó, se tornando um homem sábio. Ele indo para o Egito, conversando com o faraó, conversando com seus filhos, o abençoando. Uma percepção de vida, de temor a Deus, muito diferente da sua juventude, quando ele não conhecia Deus, sua palavra. José foi o mais novo dos irmãos por muito tempo. Ele era mais sábio do que seus irmãos mais velhos, já tinham constituído família. Porque ele era um rapaz que temeu ao Senhor desde sempre, conheceu a Deus, andou nos caminhos do Senhor. Daniel, o profeta, impressionante, tão novo, arrancado de sua família em Jerusalém, levado para uma terra distante, longe dos seus pais, longe dos seus familiares, longe do contato ali com os sacerdotes, com o templo, com a formação religiosa. Mas foi abençoado por Deus na Babilônia com uma sabedoria notável, que o distinguiu dos sábios da Babilônia por muito tempo. Durante todo o Império da Babilônia e depois do início do Império Persa. Jesus era sábio.
aos 12 anos, dedicado em aprender as coisas do Senhor, manuseando as escrituras do Antigo Testamento, demonstrou sabedoria, que encantou os anciãos ali no templo. Lembra? Está lá em Lucas. Então busque a sabedoria, porque o Senhor realmente concede sabedoria àqueles que buscam.